No fim de 2012, a Presidência da República sancionou a lei que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A legislação define as características da pessoa autista e garante a elas uma série de direitos relacionados à educação, saúde, previdência. Na semana do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, criado pela ONU e comemorado em 2 de abril, vamos saber o que tem sido feito pelo poder público aqui no Rio em benefício das pessoas com esse tipo de transtorno. Comigo no estúdio o deputado Márcio Pacheco e a deputada Marta Rocha. Bem-vindos à TV Alerj. Obrigada pela presença. Obrigada. Deputado, o senhor, quando era vereador aqui do município do Rio, aprovou uma lei de 2007, né, que garante aos autistas os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Né? Que direitos são esses? Primeiro, essa é uma pauta que me alegra muito poder lutar, porque eu presido a Comissão da Pessoa com Deficiência e ela foi uma vitória muito grande, porque um pai, em 2007, chamado Ulisses, com toda a dificuldade que vivia por conta de ressocializar o seu próprio filho, Rafael, nos trouxe exatamente esse debate. Meu filho não é doente, o meu filho não é um doente mental, ele não é um doente psiquiátrico, ele é um deficiente intelectual e ele precisa de reabilitação. E o tratamento que é dado para a pessoa com deficiência pode sim ser dado a ele na área educacional, na área da saúde, na área do esporte, e se for dado, eu posso provar, dizer a ele, que meu filho melhora. Então foi uma experiência muito bacana viver na comissão que eu presidia na Câmara, da qual inclusive presido ainda hoje aqui na Assembleia, viver a experiência de conviver abertamente com esse pai, que me ajudou a construir a lei que insere o autista como pessoa com deficiência no Rio de Janeiro. E os direitos, obviamente, todos aqueles que se vinculam à pessoa com deficiência passam a ser vinculados para o autista e para a sua família. Como um exemplo simples, o passe livre. Até o dia dessa lei municipal, o autista nem seus familiares tinham direito a andar de ônibus, ter direito a acesso ao passe livre, como uma pessoa com deficiência tem. Esse é um dos exemplos. Ou benefícios tributários, ou benefícios de isenção fiscal para alguns bens. Isso foi acrescentado. O então prefeito arguiu inconstitucionalidade, nós barramos e vencemos, e hoje nós temos a Lei Berenice Piana, que é uma lei de envergadura nacional, que nasce um pouco desse modelo da lei municipal. Que foi essa que eu citei na abertura. Exatamente. Obrigada. Deputada, a senhora também apresentou aqui na Alerj o PL 748, né, que cria a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela é inspirada nessa lei federal. Isso. Eu quero falar o seguinte, que primeiro dizer que eu me aproximo desse tema porque tenho uma irmã que é uma educadora da rede municipal de escola pública. E na rede, a minha irmã teve a oportunidade de, em sala de aula, ter 2 irmãos autistas. E aí eu descobri como é que funciona esse universo que era invisível. Porque eu acho que o grande problema que alcança os portadores dessa deficiência é a invisibilidade. No exercício como chefe da Polícia Civil, eu me surpreendi com o caso de uma delegada que tinha um filho nesta condição e, apesar de ter conhecimento jurídico, na tentativa de buscar uma solução para o seu problema, acabou caindo nas mãos de uma charlatã, que foi presa pela polícia e respondeu pelos crimes de falsidade. Quando eu chego aqui, eu acho assim que o importante não é você estar em todas as comissões, o importante é você estar atento às agendas construídas pelas comissões. E aí tive a oportunidade de assistir uma bela audiência pública promovida pela comissão presidida pelo deputado Márcio Pacheco e fui me aproximando cada vez mais desse tema e pensamos exatamente em construir um projeto que, a exemplo do que tem a nível municipal e a nível federal, uma rede de proteção, né, que pense, sobretudo, nessa criança, nesse homem, nessa mulher, como um sujeito de direito. E que as políticas públicas existam para garantir direitos e garantir esse tratamento diferenciado que é fundamental para essas pessoas. Foi bom a senhora ter falado na questão da sua irmã professora, né, que é justamente a pergunta que eu gostaria de fazer aos senhores. Saúde e educação, onde é que a gente está melhor e onde é que a gente está pior e o que precisa ser feito para o cuidado com as pessoas do transtorno? Eu primeiro, por exemplo, a deputada Marta
tem sido, assim, para a causa, para a comissão, um grande presente. O debate que ela traz a respeito desse sistema que ela propôs, inclusive a gente tem feito um debate junto com a nossa assessoria para ouvir ainda mais a sociedade, porque tudo que a gente apresenta e pode ser aprimorado pela sociedade vira um projeto que vai acolher a vontade da sociedade, e tem sido muito profícuo. A gente está em outras parcerias estão acontecendo. Eu acho que você falou de dois temas que são muito difíceis, a saúde e a educação. Primeiro, a saúde, no nosso entendimento, os profissionais não estão preparados para enfrentar esse desafio do autismo. Essa é a verdade. Quais profissionais? Os profissionais da saúde pública, de um modo geral, não têm treinamento eficaz para esse atendimento. Não conhecem o tema. A gente está falando de médicos, psicólogos... De um modo geral. E aqui eu não estou não é minha intenção denegrir, pelo contrário, a importante função que tem um servidor público na área de saúde. Mas nós estamos falando de uma área de uma especificidade que requer um treinamento e uma especialização muito aprimorada. E que hoje, infelizmente, justamente pelo fato de que o Estado não empodera os seus servidores, não dá a eles o devido respeito, é impossível que um profissional que está recebendo tão mal e que tem que se dedicar a uma rede tão difícil possa ainda assim se colocar sua vocação para se aprimorar numa área que requer a cada dia um estudo novo. Então esse é um primeiro problema. Por exemplo, nós não temos centros de diagnóstico de autismo no Rio de Janeiro. Não há. Essa é a ausência total, você não consegue dizer. Como é feito o diagnóstico? É feito através de uma rede onde o pai e a mãe, desesperadamente, com 1, 2 anos, 3 de idade, reconhecem que seu filho não fala, reconhece que ele desvia o foco, brinca errado com um brinquedo, ele tem desvios de irritabilidade, e ele começa, bom, agora eu preciso reconhecer o problema. Levam num determinado setor privado ou público, e muitas vezes o profissional diz... E às vezes começa uma peregrinação, né? Porque a pessoa nem sempre sabe, não sabe onde ir, quem procurar. Esse é o grande problema. Então a saúde para mim é o maior ponto. Eu apresentei um projeto de lei, inclusive hoje mesmo, nós estamos dando entrada, vou republicar com coautoria da deputada Marta, para que a gente possa fazer esse trabalho em debate, que é a necessidade de um programa política de diagnóstico precoce no estado do Rio de Janeiro. É fundamental. Porque se a mãe sabe como fazer o primeiro desenvolvimento, o primeiro diagnóstico, aí nós começamos a trabalhar com aquela criança. Se não tiver diagnóstico precoce, tem pai... Eu já encontrei na Zona Oeste do Rio de Janeiro um autista na coleira. Na coleira, preso na corrente. Eu encontrei um autista de 130 quilos que acidentalmente, brincando com a mãe, quebrou 5 costelas. Lógico, a mãe magrinha, fraquinho, menino de 130 quilos, foi brincar com a mãe, empurrou lá no armário, quebrou 5 costelas. Eu lhe pergunto, qual é a política social que o Estado tem para atender essa família? Nenhuma. Então, saúde é um problema. E a educação, há um confronto. O Estado não aceita o que a gente chama de modelo híbrido. Qual é o modelo híbrido? O Estado quer, através do MEC aqui, dizer o seguinte, precisa ter a famosa e a famigerada educação a fórceps exclusiva na escola pública. Que chama-se de educação inclusiva. É preciso que a educação inclusiva aconteça? Mas existem casos que não dá. Que a criança precisa, por exemplo, de um apoio na escola especial, como a PAI, a Pestalozzi, ou uma unidade de reabilitação para autismo específica, que esse é o sonho dos pais. E o Estado não faz isso. Então, você tem que ter um modelo híbrido. O Estado tem que apoiar a escola especial, um centro de reabilitação educacional específico para o autista, e tem que apoiar o pai que quer seu filho na escola regular. O que o Estado faz? Não aceita apoiar a escola especial, porque entende que não é educação, mas também não dá professor especializado para a área. O que acontece? As crianças estão em casa. Para mim, esses são os dois entraves hoje da política pública. Na linha do que o deputado Márcio Pacheco colocou, eu acho que esse relato que ele faz, a ausência do diagnóstico, a ausência de políticas para após o diagnóstico, né, só acarreta a invisibilidade dessas pessoas, né? Ele estava falando do menino que brincando com a mãe, agrediu e veio a machucá-la. Eu estava me lembrando aqui, todo mundo sabe que eu nasci na Penha, e um belo dia, uma família, numa mudança, nós fomos identificar que aquela família tinha uma pessoa que era doente mental. E essa pessoa ficava trancada no quarto. Então, nós só identificamos aquela pessoa no dia da mudança. Então, qual é o destino que a gente pode dar a essas famílias, né? Se eu não tenho uma rede que
que tem a capacidade de promover o diagnóstico. E também não tem qualquer tipo de estratégia para o prognóstico, ou seja, eu tenho essa condição, né, do autismo, e o que eu vou poder fazer? E eu percebi muito nas audiências que acompanhei da comissão que os próprios pais, eles não têm uma decisão unânime quanto à escola. E isso é até natural. Porque os casos são diferentes. Cada indivíduo é um ser humano. E cada pai, dentro da sua condição, dentro do seu olhar para dentro da situação que envolve o seu filho, ele tem uma expectativa, ele tem um entendimento. Então, é muito ruim. E outro dado que a gente tem que colocar é que tanto os profissionais da educação quanto os profissionais da saúde, eu vou falar pela educação, pela aproximação que eu tive com esse caso com a minha irmã, passa muito mais por um interesse pessoal do servidor, uma dedicação do servidor de se auto-qualificar do que uma diretriz na política educacional. Eu acho que é essa questão que a gente tem que discutir, qual é o papel da escola e qual é o papel da saúde pública no sentido de antecipar esse diagnóstico e promover estratégias, né, de acompanhamento e de enfrentamento dessa questão. E o diagnóstico precoce é importante, é muito importante nesses casos? Na minha, talvez a deputada Marta me ajude nisso, mas para mim é a primeira, é o maior passo a ser dado. A despeito que o prognóstico, como disse, é fundamental, se não houver um tratamento, um diagnóstico, os pais, porque você não fizer o diagnóstico, você derruba toda a família, porque tudo vai desabando. Porque quando você faz o diagnóstico, identifica que meu filho tem Asperger ou tem um autismo mais severo, você prepara aquela família. Por mais difícil que seja enfrentar o problema. É quase quando você, por exemplo, recebe uma família que recebe na hora do parto seu filhinho, sua filhinha com uma síndrome de Down, por exemplo. Há sim um desassombro, há sim uma dor, por aquele momento, enfim, mas ela viu, ela sabe. Pronto, agora eu tenho que enfrentar, eu tenho que viver, eu vou me reposicionar na minha vida. O autismo não é assim. Até 1, 2 anos a sua criança não tem nada. Nada, você amamentou, e do nada ela simplesmente olha para você e não te reconhece mais. Ela olha para você e você fala com ela não fala mais com você. Como é que fica a cabeça dessa mãe? Então, e 90% dos pais abandonam as mães. E aí 90%? 90%. Quando você... De baixa renda. 90%. Quando você participa das audiências públicas, você vê a presença maciça das mulheres. Você vê como é destruidor esse diagnóstico para dentro das famílias, né? Por quê? Porque as famílias não se preparam, não estão preparadas para aquela... E a verdade elas estão absolutamente abandonadas, em todos os sentidos. São abandonadas pelos seus companheiros, mas também não são acolhidas pelo Estado, não são acolhidas pelas políticas públicas. Então, o que você vê é uma peregrinação de pessoas em busca de uma solução. E isso é muito cruel, porque fica por conta delas, né, a solução daquele problema. E não pode ser assim, se nós não tivermos efetivamente uma estratégia de diagnóstico, de acolhimento e de ajudar essas famílias, nós só estamos condenando essas pessoas à invisibilidade. Porque, sem dúvida nenhuma, não haverá outra medida a ser tomada à família, a não ser aquela de tratar de uma forma doméstica naquele mundo ali, sem nenhuma perspectiva de melhora. E que não deixam de ser políticas públicas que vão ajudar a mulher, né? Sem dúvida. A melhorar a vida das mulheres. E tem um dado que a gente tem que entender, que toda vez que você coloca a política pública direcionada para a mulher, você tem a garantia que a família vai ter o reflexo dessa política pública. Então, é um bom investimento pensar nessa questão sob a ótica da mulher. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já.